Bom dia, família Soma. Tudo bem com vocês? Bem mesmo? Gente, esse no mais forte não dá certo. Eu entendo, eu vivo reclamando do calor, mas o ventilador no mais forte não dá. Como é que vocês estão? Todos alegres com Jesus? Amém? Nós estamos numa não série de sermões. A gente está numa sequência de sermões soltos, aleatórios. Sermões que dá, assim, vou pregar isso aqui. Daí eu pego e prego aquilo ali, sabe? Mais ou menos assim. Então, a gente está hoje no terceiro sermão desse ano. E nós vimos aí no primeiro sermão do ano que se a gente não cumpre o nosso papel como igreja, Jesus nos vomita. Ou seja, o que é isso? Jesus acaba com a igreja. Para a igreja em Laodiceia ele fala assim, para outra ele diz que vai remover o candelabro do lugar. Jesus tem várias formas de ameaçar a igreja. Eu acho fenomenal isso aqui, ele é muito criativo. Eu acho muito legal. Então, se nós não tivermos um testemunho efetivo, eficaz, se nós não vencermos o orgulho de que nós somos suficientes, de que nós temos o que precisamos, se nós não vencermos esse pensamento e se nós não adotarmos para nós uma postura missional, Jesus nos vomita. Vocês lembram disso? Sim ou não? Amém ou não amém? Então tá. Semana passada nós falamos sobre... Esqueci o que eu preguei semana passada. Oi? João 3,16, exato, a medida do amor, né? Verdade. Muito obrigado. Gente, é os remédios, tá? O problema é os remédios. Não é que eu tô ficando velho. É a medicação que eu tomo que prejudica demais. Tá bom? João 3,16. Nós vimos que, além de tudo isso, Deus nos ama. Deus adquiriu para si um povo de que forma? Enviando seu Filho. Enviando o que ele tinha de mais precioso. O de mais caro que Deus tinha, Deus deu para comprar esse povo. Ok? Agora eu quero que vocês abram comigo a Bíblia, bem no comecinho, abrem Gênesis. E a gente vai analisar um pouquinho sobre como que se originou os problemas que a gente vive. De que forma que começou todo o problema, de onde surgiu. Porque, você sabe, né? A gente está numa plantação, mas se nós formos calcular o número de pessoas que já saíram do nosso meio, que saíram daqui, dá outro tanto a igreja que nós temos. Dá uma outra plantação. É quase meio a meio. O número que nós temos de membros hoje, adultos, e o que saiu, elas por elas. Por que acontece isso? Porque nós temos aí casais, famílias saindo da igreja, nós temos outros problemas na igreja, nós temos problemas de relacionamento. E da onde surgiu isso? Vocês não percebem que tem alguma coisa de errado? Alguma coisa de errado não está certa, né? Alguma coisa aconteceu que vocês não percebem, se nunca ocorreu para vocês o pensamento do tipo, cara, não era para ser assim. Não era para ser assim. Nunca passou isso na cabeça de vocês? Sim ou não? E eu quero que a gente entenda um pouquinho hoje. Abre em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Puxa vida. Gente, eu esqueci minha garrafa lá atrás. Alguém pode me alcançar, por favor? Muito obrigado. Gênesis capítulo 3. Na verdade, Gênesis por si só é uma literatura complicada. Nós sempre temos que entender que tipo de literatura a gente está lidando. Por exemplo, Atos dos Apóstolos. É uma literatura histórica, ele vai relatar fatos que ocorreram, testemunhais, enfim. Apocalipse é literatura escatológica, é apocalíptica, muda, né, a forma de ler. Mais ou menos assim, deixa eu tentar mostrar para vocês. Eu estou morrendo de sede. Todo mundo sabe que eu não estou morrendo, né? Mas a gente está acostumado com essa linguagem. Então, por que vocês não estranham eu falar isso? Por que ninguém me pega aqui agora e sai correndo para o hospital? Porque tu sabe que tipo de linguagem eu estou usando. É mais ou menos isso. A gente tem que saber que tipo de linguagem está naquele texto que a gente vai ler. E Gênesis ele complica um pouquinho, porque ele vai misturar algumas coisas. E alguns acham que a gente tem que ler tudo literalmente, né? Não.
Na verdade, a linguagem literal ela é uma linguagem infantil. Ok? A criança leva tudo ao pé da letra. Pode cuidar. Criança é muito literal. Eu te mandei correndo buscar lá um negócio. Ela sai correndo, sabe? Ela não entende que é uma questão de agilidade, né? Ir sem perda de tempo, não se distrai no caminho, né? Vai sem olhar para os lados. A criança sai assim e nunca mais vira para os lados. A criança é muito literal. Então, adulto já não. Adulto entende. Se eu falar para ti, por exemplo, cara, tá um calor infernal. Tu sabe que aqui fora não é o inferno ainda. Tu sabe que não, né? Nós não estamos no inferno. Tu pode pensar que a gente está na antessala do inferno, mas não é o inferno ainda. Por quê? Porque a nossa linguagem ela envolve questões não literais, ok? Gênesis é mais ou menos assim. E eu vou tentar explicar um pouquinho mais durante o texto. Então abre aí capítulo 3 de Gênesis. Abre Gênesis capítulo 3 e nós vamos ler o capítulo todo. Vocês acharam? Sim? Então bora. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens, detalhe, abre parênteses aqui já. Quando o termo astuta está sendo usado aqui, como é que se usa para um animal isso aqui? Poxa, esse cachorro é mais astuto que aquele ali. Como assim? Astuto geralmente é para alguém, né? Não para um animal. E astuto aqui é sábio, é esperto, é perspicaz. E aqui já começa a complicar um pouquinho, tá vendo? Como é que a Bíblia está dizendo que um bicho é astuto? Entende? A gente tem que tentar entender essas coisas. Vamos lá, adiante. Outro detalhe só com relação a esse termo, ele não quer dizer nem bom nem ruim. Nem sempre na Bíblia é algo bom ou algo ruim necessariamente. Astuto é algo perspicaz, só isso. É neutro. Mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Até aqui por enquanto. Segura aí. O que a gente está vendo aqui? Primeiro, a serpente é dos animais selvagens. O que é isso? É animais não domesticados. É um animal que tu não tem dentro de casa. Não é um pet. Ok? Os animais selvagens que Deus criou são animais ariscos, animais que não são domesticados. Agora, a principal dificuldade que geralmente gira em torno de um bicho falando. É ou não é? Um bicho falando, como assim? Cara, eu acredito que aqui o termo serpente não é somente o bicho, a cobra, tá? Mas, se Deus quiser, daqui a alguns anos, deixa o pastor de vocês amadurecer bastante, e aí nós teremos uma série em Gênesis, mas eu acredito que o termo aqui ele envolva mais do que meramente o bicho. No entanto, isso é papo para outro café. Até lá, eu quero que tu entenda basicamente que não deve haver dificuldade em crer nisso aqui. Por quê? Porque se tu crer em Gênesis 1:1, tu já crê no restante da Bíblia. Se tu crer que não existia nada e Deus criou tudo, ponto. É suficiente, tu vai acreditar nisso aqui. Ok? Esse termo aqui, ele envolve uma questão que nós precisamos levar em conta, que é o quê? A distância que nós estamos de quando foi escrito o texto. Quem escreveu Gênesis? Vamos lá? Moisés, muito bom. Moisés escreveu Gênesis. Moisés escreveu para quem? Vamos lá? Oi? Povo de Israel. Em que momento? Não entendi. No Êxodo. Estavam no deserto, provavelmente. E Moisés escreve isso aqui. Ou seja, o que acontece aqui? Por que para aquele povo eles entenderam perfeitamente?
Porque eles estavam bem próximos do autor. Como eu disse, vocês entendem a linguagem que eu uso? Por quê? Porque nós estamos acostumados. É o mesmo tipo de linguagem, é o mesmo período, é o mesmo contexto. Nós convivemos, então você sabe que tipo de linguagem eu costumo usar. Moisés e o povo de Israel, eles tinham isso. Nós não temos isso dele. Então nós temos que tentar diminuir isso aqui. Esse é o trabalho do pastor, só para tu entender, tá bom? De nada, aumenta meu salário depois, ok? Só para tu entender. Mas na mitologia antiga, em mitologias paralelas dos povos das regiões na volta, a serpente era um animal muito místico. Nas mitologias antigas, a serpente estava relacionada com a imortalidade, saúde, fertilidade, proteção, ou também com sabedoria oculta, o mal caótico. Então, quando Moisés está falando de serpente, o povo de Israel está atento ao que as outras nações na volta entendem como aquele animal. Os outros povos veem isso como que um ser que é um deus, é uma divindade, ok? No entanto, para o povo de Israel está chegando como? Moisés está dizendo o quê? É um ser que Deus criou. Sabe? Esse animal aí que os outros povos adotam, eu não sei. Está dando um negocinho, né? Tá dando, tu consegue? Não sei, o Kennedy foi lá, ele quis te movimentar e só ele achou que tu estava cochilando e quis que tu mexesse aí. Oi, ei. Estava desligado? Melhorou? Para mim não, eu estou ouvindo um assobio aqui. Tá dando, né? Aí. Enfim, vai mexendo aí, vamos ver o que... É a serpente. Tá louco, não dá? O cara tenta pregar em paz, não consegue. Os outros povos tinham uma divindade, ou várias divindades. Dentre as muitas divindades, uma delas era a serpente. Era esse ser mitológico que era uma serpente, representado por uma serpente. Eles adoravam esse ser. Moisés está mostrando para o povo de Israel o quê? Sabe esse ser adorado por outros povos? É uma criatura divina. Deus criou. Inclusive tem um salmo que fala que, eu não lembro agora se é nos Salmos ou é em Jó, enfim, que Deus criou o Leviatã e o colocou nos mares para com ele brincar. Sabe? Os outros povos adoram esse ser, eles temem esse ser, eles cultuam, eles têm uma reverência, e Moisés está dizendo, é esse serzinho aí, sabe? É isso aí. O que está acontecendo aqui é que Moisés está mostrando exatamente quem é esse aqui para o povo entender e não ir para uma adoração errada, certo? Mas esse ser que aparece no jardim, ele vem e fala com Eva. Vai haver uma discussão entre os teólogos e eu acho demais isso. Os caras têm que fazer justificável o seu trabalho, né? Alguns vão dizer que é um diálogo mental, mas a gente acredita que não, enfim. O que a serpente fala para Eva? Qual é a primeira coisa que ela fala? Olha aí no texto. O que ela fala para Eva? A serpente, mais astuta dos animais, chega e disse à mulher o quê? É verdade? Eu quero que tu entenda a primeira coisa. O primeiro ponto do sermão é... E eu não falei o que seria, né, os pontos do sermão. Perdão, gente, erro meu. 5 passos da queda e os seus efeitos. Como que ocorre a queda e os efeitos dessa queda? Em primeiro lugar, tu vai ver que a serpente, que depois o povo de Israel entendeu que era aquele ser das outras nações que era adorado. Nós vamos entender agora que nós já temos até Apocalipse, está tudo fechadinho, nós sabemos quem é esse ser. É o inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás. João fala isso em Apocalipse, né? Capítulo 12. Agora, esse ser, a serpente, chega e fala para Eva o quê? É verdade. Ou seja, a queda nunca... Presta atenção nisso aqui, é importante. A queda nunca ocorre, ou raramente ocorre, em queda brusca. A queda geralmente, majoritariamente, ela é um slowdown, é uma queda lenta. As coisas vão acontecendo aos poucos. O diabo não chega para Eva e diz assim, Eva, come esse fruto aqui. Ela chega e diz, é verdade que Deus falou? Então, eu quero que tu perceba... Eu quero
relacionar um pouquinho com o boxe aqui, sabe? No boxe tem 2 golpes principais, né? É o direto e tem o jab. O jab é aquele soco curtinho, sabe? Que vai só tonteando o cara, assim, sabe? Dando uma... aos pouquinhos, assim. O diabo, ele faz isso aqui. A serpente faz isso aqui. Ela está tonteando Eva. Ela está apenas dando pequenos jabs. Esse aqui é o primeiro jab. Ela não chega dizendo para Eva, come, Eva, vai lá. Não, ela chega com uma pergunta ardilosa. É verdade o que Deus falou? Tu percebe isso no texto ou não? Além do mais, por que isso é uma pergunta ardilosa? Porque a serpente está tirando o foco de Eva. A serpente está fazendo o quê? Há uma multidão de possibilidades. Há uma multidão de sim. Mas a serpente está tirando o foco desse sim que Adão e Eva têm para as outras frutas. Pode comer essas outras? Sim. Está tirando o foco disso aqui e colocando o foco no não. Por quê? Porque isso tira o contentamento. Isso estraga o dia de qualquer um. Tu pode ter um bom carro, uma boa casa, tu pode ter comida à vontade na tua mesa, tu pode ter tudo o que for. No momento em que tu vê uma pessoa com um celular novo e o teu tá velho, tu começa a estragar o teu dia. Puxa, mas eu também precisava de um telefone assim. Eu precisava de alguma coisa assim. Ou relaciona isso com o que tu mais deseja hoje. Relaciona isso com o que tu quer. Eu estou dando o exemplo de um telefone. Muda, adapta para a tua realidade. Quando tu vê aquilo que tu não tem, pronto, estragou. Tu perdeu a alegria nas coisas que tu tem. Aqui há uma questão de contentamento. Eva tem uma infinidade de sim. E ela fala isso no versículo 2. Olha aí comigo. A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ela tem o sim de Deus. Ela tem muita coisa de Deus. Uma infinidade. Mas a serpente faz o quê? Ela tira o foco desse sim e coloca no não. Ela tira. E aí vem o versículo 4. Olha comigo aí. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Olha o segundo jab. O segundo soquinho curto. É certo que vocês não vão morrer. É certo que não é desse jeito. Tem um comentarista bíblico e ele diz assim, John Walton diz assim, não, é como se a serpente estivesse dizendo, não pense que a morte é uma ameaça tão imediata assim, sabe? Não pensa desse jeito, não vai por esse caminho. Não pense que a morte é uma coisa tão séria ou tão imediata. Deus sabe, a serpente continua dizendo, Deus sabe que no dia em que vocês comerem, ou seja, ela quer evitar que o homem seja como Deus, e está dizendo para o homem se tornar como Deus. Por quê? Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. Agora, o homem foi criado à imagem de Deus. O homem já era como Deus. Tu entende? O contentamento é tão prejudicado aqui, que Eva já não tem mais essa noção de que eles já eram como Deus. Esse é o terceiro jab da serpente. Eles já eram como Deus, no entanto, a árvore proibida, ou melhor, o fruto proibido, aquele que Eva disse, não, nós não podemos nem tocar, no versículo 3, não podemos nem tocar nele. Deus não havia dito para não tocar. Deus disse, não comam. Não é que não podia tocar. Mesmo assim, muito provavelmente, esse fruto só não era permitido para o momento. Provavelmente o homem que foi criado à imagem de Deus se tornaria ainda mais a semelhança de Deus quando fosse permitido comer daquele fruto ali. Porque o que é o conhecimento do bem e do mal? Lembram na antiguidade, os reis que eram considerados muito sábios, eles eram tratados como conhecedores do bem e do mal. As pessoas muito sábias, os autores de provérbios, as pessoas que tinham conhecimento, elas eram tratadas como pessoas conhecedoras do bem e do mal. Ou seja, conhecedor do bem e do mal nada mais é do que alguém sábio, alguém que possui sabedoria. Esse era um fruto da sabedoria. Por que Adão e Eva não podiam comer? Porque ainda não. É o já e o ainda não, sabe? Eles já estavam no jardim, eles já tinham comunhão com Deus, eles já eram como Deus, mas eles ainda seriam mais parecidos com Deus.
era uma coisa que eles só não poderiam agora. Era para o momento certo. E muitos acham que esse era um fruto proibido porque era algo ruim. Não, Gênesis 1:31 mostra que não era. Gênesis 1:31, Deus olha para a criação e ele considera como muito boa. Tudo era muito bom. Deus olha, então aquele fruto ali era bom. Ele não era mau. Ele não era um fruto venenoso. Ele não era um fruto, sabe, cheio de misticismo. Não era isso. Só não era para aquele momento. Eu, particularmente, aqui é um papo para outro café de novo. Eu acredito que Adão e Eva, que eles ainda estavam na sua adolescência. Eu acho que eles eram adolescentes aqui. Eu acredito. Por isso que ainda não era o momento de eles terem essa sabedoria. Eles anteciparam o tempo. Muito próprio da adolescência. Querer antecipar adolescente geralmente se acha adulto já. Mas eu sei. Não, tu não sabe. Tem muita coisa, meu filho, que tu não sabe. Tem muita coisa que tu não sabe. Não, mas não, ainda não. Não há maturidade suficiente. Engraçado que em outras literaturas antigas, os homens sacrificam a sabedoria para ter vida. Aqui Adão e Eva sacrificam a vida para ter sabedoria. Tu percebe isso? Sim ou não? Então, em primeiro lugar, a queda ocorre com leves investidas. O diabo não vai chegar para ti com um prato cheio, sabe? De coisas horríveis, de pecados mostrando sua cara mesmo. Não, ele vai distorcer. Ele vai chegar mostrando para ti coisas belas. Ou então, não é bem assim. Não é tão grave assim. Ok? Em segundo lugar, o segundo passo para a queda e seus efeitos é a ausência de vigilância. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Esse aqui encerra o terceiro jab do ponto anterior. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Entendimento aqui é o conhecimento do bem e do mal, ok? Tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então, os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Tu percebe que a serpente conseguiu o primeiro objetivo, né? Tirou o foco do contentamento e trouxe descontentamento para Eva. Ó, esse é o não que tu tem. É isso aqui que tu deveria querer. Isso aqui deveria ser permitido para ti agora. Deus é mau. Deus não quer o teu bem. Sabe? Às vezes tu está sofrendo e tu... Pô, mas Deus não pode... Deus não quer me abençoar. Deus não me ama tanto. Por que Ele dá para os outros e não dá para mim? É exatamente esse o objetivo da serpente. E aí ela consegue. E a mulher começa a olhar aquele fruto... E aquilo ali estragou todo o restante. E ela começa a olhar o fruto e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. O que é isso aqui? Há uma relação direta aqui com o que o João vai falar na primeira carta dele, sabe? Os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, os desejos da carne, agradável aos olhos, os desejos dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, a soberba da vida. Eva cedeu à mentira. Aí o coração dela foi conquistado. Ali o coração dela foi dominado e ela perdeu agora. Ela cedeu à mentira e ela desobedeceu. O que acontece? Tomou do seu fruto e comeu. O que o Novo Testamento vai apresentar para nós sendo isso aqui? Uma ceia. Por quê? O jardim do Éden, Ezequiel vai dizer que o jardim é o monte do Senhor. Esse jardim, antes do pecado, havia uma comunhão plena, mundo físico e mundo espiritual. Lembra? Eu já falei algumas vezes aqui, a gente não vê o mundo espiritual, por quê? Porque foi dissociado, há uma separação. Na época, antes do pecado, era tudo uma coisa só.
mundo espiritual, mundo físico, havia plena comunhão. O homem interagia com seres espirituais, seres divinos. O homem interagia com Deus no jardim. Lá era o monte de Deus, a habitação de Deus. Aquele jardim ele se expandiria por quê? Porque Deus almeja habitar com toda a humanidade. Por isso que a igreja vai... É papo para outro café. Mas a igreja deve avançar e conquistar o mundo todo. Para que Deus habite com as pessoas, ok? Mas, o que acontece ali? O homem está interagindo, o homem está comungando. Há plena comunhão. No entanto, ele abre mão da comunhão com Deus e passa a comungar com, Paulo vai dizer, demônios. Há uma comunhão com demônios aqui. Há uma ceia acontecendo. E os termos usados são exatamente os mesmos. Deus faz com que Moisés escreva: ela tomou do fruto e comeu. Jesus, quando vai dar a ceia, ele disse: tomem, comam, isto é o meu corpo. Adão e Eva estão ceando com demônios. O homem abriu mão da comunhão com Deus. 1 Coríntios 10, 20 e 21 diz isso para nós. O homem está comungando agora com demônios. A queda aconteceu. Caíram. O homem decaiu da posição em que estava, de corregente com Deus na criação. E agora ele passa a ser inimigo de Deus. Aquela leve investida do diabo, sabe aqueles jabs, derrubaram o casal. E Eva deu ao marido, aí no finalzinho do versículo 6, deu também ao marido e ele comeu. Isso aqui é engraçado, cara. Adão estava ali o tempo todo. Entende? Não é que Adão estava, sei lá, ele foi capinar o jardim, estava longe, daí a serpente vem e fala com Eva aqui rapidinho. Não! Daí Adão chega e Eva dá o fruto para ele, depois que ele chega do trabalho cansado. Não! Ele está ali o tempo todo. Os versos anteriores, todos eles, os verbos estão no plural. Veja comigo. A serpente, mais tudo que todos os animais, disse à mulher. É verdade que Deus disse, não comam do fruto. Ainda no versículo 4, a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Adão estava ali o tempo todo, e não fez nada. Adão estava ali o tempo todo. Entendeu por que ele deveria cultivar e guardar o jardim? O papo para outro café, se nós tivermos uma série em Gênesis, teremos, eu vou explicar melhor. O que é ali o jardim? Cara, o jardim, ele é um contraste do mundo fora do jardim. O jardim havia limites. Fora do jardim não havia ordem. Quando Deus está criando, ele está dizendo, e a terra era sem forma e vazia. O que é isso? É sem ordem. E Deus faz separação entre terra e firmamento, entre terra seca e águas. Deus está colocando ordem nas coisas. E Deus olhou e era bom. Já tem ordem. Já está pronto para realizar o propósito. O jardim é o local de ordem. Fora do jardim é caos, é desordem, confusão. Deus queria que o jardim avançasse, por quê? Porque essa ordem que ele iniciou, o homem deveria levar adiante. Está entendendo? O homem deveria dar sequência a isso aqui. Agora, por que Deus diz para o homem guardar o jardim? Guardar do que, se tudo lá dentro era muito bom? Guardar do quê? Ou seja, tinha algo fora do jardim que entraria. Esse é o problema contigo e tua casa, quando tu deixa as coisas entrarem na tua casa e tu não administra. Esse é o problema quando as coisas estão acontecendo na tua frente, na tua cara, e tu não faz nada. Adão deveria, tu entende agora do que ele deveria ter guardado o jardim? Tu entende do que ele deveria ter guardado o jardim? Versículo 7. Então, os olhos de ambos se abriram. Aqui tem uma ironia. Deixa eu explicar para vocês. Tem uma ironia aqui. Porque com os olhos abertos, na verdade eles passaram a cegueira agora. O pecado cega. O pecado impede a visão correta. Eles
passaram a ter um entendimento que não tinham até então. E a priori, qual é envolve outras questões, mas principalmente qual é o entendimento que eles passam a ter que não tinham aqui? E vendo que estavam nus. Esse entendimento sexual, essa noção de sexualidade. Entende por que eu acho que eles eram adolescentes? Essa noção de sexualidade eles não tinham. Por que eles se deram conta que estavam nus? Porque não era o momento. Não era a hora ainda. Aquele ali não era o momento para eles. Os olhos deles se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eu acho fenomenal, eu não sei, pelo menos os mais antigos, quem já assistiu o show de Truman? Não pode sair o Gerson. Já assistiu? Que o Gerson, eu, 3. Sério? Nem tudo. Não assistiu o show de Truman? Vocês estão em pecado, gente. Vamos encerrar o culto aqui? Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo. Não pode. Nós vamos sair. Hoje, para quem não sabe, nós vamos comemorar o aniversário do Davi. Se tu não trouxe o presente para ele hoje, tem tempo ainda, né? Então, depois tu vai sair daqui, vai para casa e vai assistir esse filme. Tá bom? Tu tem que assistir esse filme. Show de Truman, o que é? É com Jim Carrey, tá? Do Debi Lloyd. Ok? Ou do detetive, como é que é o... Ace Ventura. É com esse ator. O que é isso? É um garoto, ele nasceu, foi o primeiro nascimento televisionado. Eu vou ter que resumir o filme. Cara, olha o tempo que eu vou perder do sermão agora para resumir o filme. É impressionante. Ele nasceu e foi o primeiro nascimento televisionado. A partir disso, a vida toda dele ela é cinematográfica, ela é encenada. Ele mora numa cidade cinematográfica. Tudo que ele faz é fictício. Então, o trabalho dele, todos sabem que ele é o astro. E as pessoas acompanham a vida dele na TV. No filme, é o show mais assistido. Recorde de audiência. Enfim, tem itens, produtos vendidos com o nome do Truman, ou o nome do filme, enfim. O foco principal do filme é o quê? Ele começa ele descobre que está numa cidade assim, e ele quer sair da cidade, ele quer ir para o mundo real. Ele quer ir para o mundo real. Até que na cena final do filme, no finalzinho do filme, onde vai culminar na decisão dele de se ele vai sair de lá ou não, ele está na porta de saída, uma parede que encena um horizonte, e ele descobre a porta e ele vai sair. E o diretor do show chama ele, e na cena, obviamente, eles fazem uma relação, porque no filme há uma voz vindo de cima do céu e uma claridade maior, e chama ele, Truman, eu criei tudo isso por causa de ti. Tudo isso foi criado por você. Tu é o centro aqui. Tu tem certeza que tu quer sair? Lá fora, no mundo real, vai ter os mesmos problemas que tem aqui. Tu vai descobrir isso. Sabe? Tem essa relação. E o engraçado é que no filme, quando tu assiste sem saber, agora tu vai saber, então tu vai assistir o filme com a mentalidade correta. Mas no filme tu tá torcendo para ele sair da cidade, entendeu? Porque tem uma moça do lado de fora que tá esperando ele, e eles se descobrem um ao outro, e ele quer ir se encontrar com ela, enfim. A realidade é que é mais ou menos o que acontece com Adão e Eva. O lado de fora é desordem, é caos, é confusão. E tem um Criador que criou aquilo ali. Não foi por causa dele, mas foi também por causa dele. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas para a sua glória, ok. Mas Deus criou também para o homem, para que nós tivéssemos condições de vida aqui. O homem cai. E aí eles costuram roupas para eles. O homem está tentando, em terceiro lugar, uma justificativa própria. Ele está se justificando agora. Pode passar.
Ele está se justificando agora. Percebe? Finalzinho do versículo 7. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Cinta porque provavelmente eram shortinhos, não podia cobrir muito. Então tinha que ser tipo as roupas de hoje, sabe? 50 centavos de short, assim, as gurias estão usando, né? Sabe? Vai lá e compra. É por medida, né? Então pede 60 centavos de short. Daí vem aquelas coisinhas assim que elas estão usando. Sabe? Mais ou menos isso. Versículos 8 ao 13. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim... Cara, a coisa mais trágica que pode acontecer. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu. Tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Olha só. Primeiro, que coisa louca deve ter sido para eles. Eu não sei, cara, eu tento imaginar, mas eles até então, Deus, o som de Deus vindo no jardim era um motivo de comunhão, alegria, prazer. Aí tu imagina, num dado momento surge um sentimento novo, uma emoção nova que até então tu não tinha experimentado. Eles ouvem o som de Deus e têm medo. Aquilo ali é novo, até então o homem não tinha experimentado aquilo ali. Que é isso? Que sentimento é esse? No versículo 9 ao 13, Deus está perguntando, não porque ele não sabe. Ah, tu comeu do fruto? Sério, Deus, tu não sabe? Sério? Não, é porque Deus costuma fazer isso com a gente. Ele faz perguntas, porque a intenção dele, por meio dessas perguntas, é fazer o homem discernir a sua situação, é despertar dessa situação que ele está. Deus quer fazer o homem despertar disso, por isso ele pergunta: Adão, onde tu está? Tu comeu do fruto? O que tu fez? Quando Deus pergunta para Adão onde você está, Adão deveria ter dito: Senhor, eu estava longe, escondido, distante. Porque era isso, eu estava distante do Senhor. O medo não era normal. O medo não era uma coisa normal. O que ele faz ao invés disso? Ele responsabiliza a mulher. Ah, Senhor, a mulher que tu me deu. A culpa é da mulher, mas na verdade a culpa é tua. A mulher que tu me deu. Engraçado que a gente sempre justifica os nossos pecados, né? O correto aqui, o ideal, seria ele ter feito o quê? Senhor, a minha esposa errou. Ela pecou. Mas eu assumo. Isso não te lembra nada? Senhor, o erro foi dela. Eu vou pagar. Era isso que ele tinha que ter feito. Ele deveria ter pisado a cabeça da serpente e dito para Deus: Senhor, a culpa é dela, foi ela que pecou, o pecado é dela. Eu vou pagar. Eu assumo. A gente não te lembra ninguém isso aqui? Não te lembra ninguém isso aqui? Alguém que assume a culpa da noiva? Amém. A verdade é que, se tu te justifica do teu pecado, Jesus já não te justifica. Jesus não vai justificar. E Eva responde o quê? A serpente me enganou. A diferença é o que? A Eva está falando a verdade. Ela foi enganada, isso é verdade. Paulo, falando a Timóteo, em 2,14, ele fala que a mulher não foi enganada. A mulher foi enganada, o homem não. A mulher foi enganada. Ela acreditou naquilo ali. Ela acreditou no que a serpente falou. É pecado também, ok? Mas é um pecado não tão grave quanto o do homem. O homem pecou de forma consciente. Adão foi um culpado consciente do erro. Ele sabia o que estava acontecendo. Em quarto lugar, por conta dessa queda, surge então
um conflito sobrenatural. E aí passa a haver conflito. Versículos 14 ao 19, leia comigo. Então, o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. De novo, está vendo como há uma mistura aqui? Há um ser mitológico, um ser espiritual, um ser... Mas quem sofre a punição, quem é amaldiçoada? A serpente, o bicho. Então, está vendo como a gente não pode ler só, é literal. Não, mas também não é só alegórico. Porque não pode ser só alegórico. Adão e Eva estão na genealogia de Jesus. Há uma sincronia aqui, há uma mistura. Tá uma bênção às crianças hoje, né? Deus abençoe. Versículo 15. Porém, inimizade... E eu acho fenomenal, não acho ruim. Sério, não é reclamação. É sério, estou falando sério. Eu acho fenomenal. Os cultos puritanos eram assim. Se tu conseguir absorver e ensinar tua esposa em casa, meu irmão, faz isso. As esposas, elas ficam atucanadas com as crianças. Entendeu? A função do homem é absorver isso aqui e depois pastorear em casa. Fazer o contrário do que Adão fez. Entendeu? É guardar o teu jardim. Versículo 15. Às vezes nós estamos lá em casa e meu irmão tem 3 filhos, mas nós com as nossas juntas, crianças na sala da casa da avó, e aquela confusão, sabe? E eu dou risada, eu acho lindo isso, é coisa boa. Caos, confusão, treta, dedo no olho, e era isso. Versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse é o proto-evangelho. Essa é a palavra de esperança da humanidade lá no início. E a mulher lhe disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Versículo 19. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Aqui a treta pegou preço. Aqui é a razão de muitos até hoje ter prometido Adão de laço quando chegar no céu. Né? Muitos, cara, quando eu chegar no céu, Adão vai ver o dele. Cara, isso aqui todo mundo fala, então já não é novidade. O que está acontecendo aqui? Deus amaldiçoa a serpente. Por que o bicho foi amaldiçoado? Não sei. A resposta pastoral e teológica é não sei. Não sei. Versículo 15, Deus coloca inimizade entre a serpente e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ou seja, a serpente tem uma descendência. Ela tem uma descendência. Surge aqui então 2 povos. Tu percebe disso? Surgem aqui 2 povos, duas sementes. A semente da serpente e a semente da mulher. A semente prometida. O que acontece? Rapidinho, eu vou ter um sermão que eu vou falar mais sobre isso. Todos os 2 acreditam. Logo depois, o que acontece? Caim mata Abel. É ou não é? A semente da serpente acreditou. A serpente acreditou nisso. A semente dela faz o quê? Elimina a semente. Adão e Eva têm outro filho, chamado Sete. Deus restaura a semente e dá continuidade. A semente é levada adiante. No entanto, a semente da serpente continua tentando acabar com ela. Como que a gente sabe disso? Porque nos evangelhos a gente vai ver tanto João Batista quanto Jesus chamando os fariseus e outros caras de raça de víboras. Filhos do diabo. Tu entende? 2 povos aqui. A semente da serpente e a semente da mulher. Tu entende por que o diabo odeia a igreja? Tu entendeu? Por que o diabo odeia a igreja, o povo de Deus? Aqueles que são conquistados pela semente da mulher?
E eu acho mais engraçado isso, que tem um agravante aqui. O diabo odeia a igreja, por quê? Porque ela foi comprada por preço de sangue. Jesus, a semente da mulher. Mas tem um porém, tem um agravante. Jesus, ele pisa a cabeça da serpente. Versículo 15 nós lemos ali, lembra? Versículo 15. Porém, amizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça. Jesus fere a cabeça da serpente. Agora, o que acontece com a igreja? A igreja esmaga Satanás debaixo dos pés. Tu entendeu por que ele odeia a igreja? Paulo, escrevendo aos crentes romanos, ele fala que a igreja, o povo de Deus, esmagará Satanás, ou Jesus, melhor dizendo, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A conclusão da obra de Cristo, o encerramento, o fechamento, sabe, o golpe de misericórdia na serpente pertence à igreja. Por isso ele odeia isso aqui. Por isso o diabo odeia esse ajuntamento, essa comunhão. Por isso o diabo faz de tudo para que não ocorra isso aqui. Por isso o diabo vai colocar no teu coração, ou vai pelo menos tentar, de que tu não tem que andar tanto com os irmãos. Não é tão importante assim estar em comunhão, estar juntos. Não é tão importante assim viver em prol da igreja, servir à igreja. Procura uma em que tu consiga só sentar, ouvir um sermão, depois vai para casa. Entende por que no primeiro sermão eu falei que nós não podemos viver uma vida de clubinho? O diabo odeia uma igreja empenhada na obra de Deus. O diabo odeia uma igreja empenhada na obra, na missão de Cristo, porque ele sabe que a cabeça dele será esmagada debaixo dos pés da igreja. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu vou adiantar, senão não vai ter tempo. Versículo 17. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Qual a conclusão lógica disso aqui? Nunca ouça a tua mulher. Tô brincando. Calma. Nunca dê ouvidos. Não é isso. Por ter dado ouvidos à voz da mulher, significa que, homem, haverá vozes distoantes na tua casa. Haverá vozes distoantes. Tua esposa, teus filhos, a tua, vozes de fora. A quem cabe discernir tudo isso? Quem que Deus chama? Adão, o homem. Tu é o pastor da tua casa. Tu deve proteger o teu jardim. Tu é quem tem que saber o momento de dar ouvidos à voz de alguém ou não. Tu tem que saber discernir se aquela voz ali é distoante da voz de Deus ou concorda com a vontade e a voz de Deus. A verdade é que Adão não agiu como mordomo, administrador, cabeça da humanidade. E por isso nós padecemos até hoje. A terra é maldita por causa disso aqui. Há 4 consequências do pecado. 4 consequências diretas nos relacionamentos. Primeiro, o pecado separa o homem de Deus. Versículo 8, o homem escondeu-se de Deus. Ele ouviu o som de Deus se aproximando, o que ele faz? Corre e se esconde. Há uma separação, o pecado separa Deus e o homem. Em segundo lugar, o pecado separa as pessoas. Abrindo os olhos, perceberam que estavam nus. O que eles fizeram? Fizeram roupas para si. Estragou aquela comunhão plena que havia. Agora há vergonha, há intriga, há problema de relacionamento, há problema na comunicação. Entende? Separou as pessoas. O pecado separa o homem de Deus e separa o homem dos outros. Além disso, o pecado separa o homem de si mesmo. O pecado é algo tão sério, tão grave, que ele separa o homem dele mesmo.
O que acontece com o homem quando morre? O corpo, a gente leu aqui, o que acontece? Volta ao pó. E o Eclesiastes fala para nós que o espírito volta a Deus que o deu. Entende? Há uma separação de uma unidade. É algo unido, é uma coisa só. O pecado é tão sério, tão grave, que a consequência dele separa essa unidade, separa o homem dele mesmo. E por último, o pecado separa o homem da criação. Ou seja, por causa disso a terra foi amaldiçoada. Maldita é a terra. Em cansaço a gente produz, no suor do rosto agora. Aquilo que deveria ser somente bênção, produção abundante, agora é maldita. O homem e a criação agora estão em desavença. O homem e os animais agora vivem com medo um do outro. Em quinto lugar, último ponto. O quinto passo da queda e sua consequência é caos e desordem. Versículos 20 e 21. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Aqui, Gênesis 3,15, Deus fala da semente da mulher. E Adão, ele acredita na promessa. Há uma palavra de esperança aqui. Há uma palavra de esperança para nós aqui hoje. Que nem tudo só é perdição. O pecado estragou muita coisa, mas está sendo restaurado. O pecado destruiu muita coisa, mas não vai ficar desse jeito. Deus promete a semente da mulher. Adão acredita na promessa. Por quê? Como que ele chama ela? Eva, que significa a mãe de todos os seres humanos, ou a mãe de todas as pessoas. Ou seja, ele sabe que haverão pessoas. Ele acreditou que haveria graça. Ele acreditou que a morte não era imediata. O Wayne Grudem, quando está falando sobre essa situação aqui, ele diz assim: por que o casal não morreu na hora que comeu o fruto? Graça. É graça. Deus poderia ter matado eles naquela hora ali ou não? Sim ou não? Por que não matou? Graça. O nome disso é graça. Adão acreditou nisso aqui. Ele acreditou que haveria descendência. Ele acreditou que haveria ainda imagens de Deus sendo produzidas. Versículo 21, por fim, encerra esse capítulo desastroso, o pior capítulo da Bíblia, mostrando para nós o quê? Que Deus é o provedor. Deus é o provedor para nós. O homem estragou tudo. O homem criou caos e confusão nessa terra. Por causa do homem, agora nós vivemos em completo conflito. Nós estamos em conflito contra tudo. Contra Deus, contra o próximo, contra nós mesmos e contra a criação. Mas Deus vem e providencia uma forma melhor. O homem vai ser afastado, ele vai para o exílio. O pecado faz isso, o afastamento de Deus. A habitação de Deus agora não é mais digna de comportar o homem ali dentro. O homem tem que sair. Tu pecou, tu tem que sair. E ele vai sair. Mas antes de enviar o homem para o exílio, Deus providencia roupas que seriam mais apropriadas para a atual situação deles fora do jardim. O homem estava em completa ordem. Ele deveria cultivar e guardar o jardim, levar o jardim adiante. Não aconteceu, então ele tem que sair do jardim. E essa saída do jardim vai para onde? Lembra que eu falei? Terra do caos, da desordem. É para lá que ele vai. O pecado faz isso com a gente. O pecado nos conduz para a desordem, para o caos, para conflitos. No entanto, mesmo essa vida em meio ao caos, ao pecado, a conflitos, ela é mantida por Deus. Deus dá condições para viver essa vida. E principalmente, além de providenciar roupas, como que Deus providencia essas roupas? Matando um animal. Matando alguém. Por meio da morte, agora o homem tem condições de viver lá fora. É necessário que alguém morra para que o homem viva agora
nessa vida de caos. É necessário agora que depois, nesse exílio, Adão e Eva vão sair para enfrentar a parte caótica da criação. E Deus dá melhores condições diante dessa dificuldade, providenciando por meio de uma morte, condições de eles viverem lá. Foi isso que aconteceu com a gente. Alguém morreu para que nós pudéssemos viver hoje com condições. Por causa disso nós vivemos hoje, sabendo que alguém morreu. Sabe quando Paulo fala, abandonem o velho homem e se revistam, sabe? A imagem é essa aqui. A imagem é essa aqui. Nós nos revestimos agora da justiça de Cristo. Há um cordeiro que morreu e agora as vestes dele é que estão sobre nós. Deus olha para nós e ele não vê a nossa nudez. Ele olha para nós e ele vê a justiça de Cristo nos cobrindo. Nós somos justos hoje. Nós, por causa de nós, não, por causa dele. Agora, por causa de Cristo, nós temos uma vestimenta. Nós temos uma vestimenta apropriada. Amém? Encerrando. O que a gente faz com isso aqui então? Bora lá. Eu estou encerrando de verdade. Só que a gente leu o texto, nós estudamos o texto e agora a gente precisa aplicar o texto. O que a gente vai fazer com isso? O que muda para nós? Em primeiro lugar, guarde o seu jardim. Guarde o seu jardim. A tua casa é responsabilidade tua. A tua casa é dever teu. Quando Deus vier e chamar alguém para prestar conta sobre a tua casa, Ele vai chamar você. Guarde o seu jardim. Cuida. Cuida o que vem de fora. Cuida as companhias. Cuida as circunstâncias. As sutilezas. Cuida os grupos do WhatsApp. Cuida os teus colegas de trabalho. Cuida aqueles pensamentos que vêm. Cuida. Guarda o teu jardim. Segundo lugar, autonomia é diferente de liberdade. Adão e Eva estavam buscando autonomia aqui. Por quê? Porque eles acreditaram que fosse liberdade. E não é. Não é a mesma coisa. Autonomia busca independência. Independência não existe. E hoje não é diferente. A serpente continua, só que ela continua pregando para nós por meio da rede social, por meio das companhias que a gente tem. Por causa das ideologias hoje, tu tem que ser alguém independente. Não existe independência. Grava, não existe independência. Adolescentes, olhem para mim, não existe independência. Autonomia busca independência, independência não existe. Eu vou viver de forma independente. Eu preciso trabalhar, então eu dependo de alguém me empregar. Já caiu por terra, já não deu mais certo. Eu vou viver de forma independente. Tá, mas tu vai comer o quê? Vou no restaurante. Dependeu de alguém. Eu vou no mercado. Depende de alguém vender. Depende de alguém produzir para o mercado vender. Não existe independência. Na igreja é a mesma coisa. Não existe independência. Se tu está passando por algo, tu tem que confessar aos irmãos. Eu postei essa semana, o diabo quer te convencer de que a confissão não é mais necessária. A gente vive em outro tempo. A gente não tem mais que confiar nas pessoas. Cara, eu ouvi isso direto. Não, eu não posso confiar nas pessoas. Está cheio de gente maldosa. E está mesmo. Inclusive na igreja. Mas isso não desfaz o mandamento de Deus. Tiago escreve isso. Confessem os seus pecados uns aos outros. Não tem data de validade. Tiago não escreveu até o ano de 1432. Depois disso não precisa mais. Não tem isso. Independência não existe. Terceiro lugar. Crescimento, amadurecimento e sabedoria levam tempo. Leva tempo. Não antecipe as coisas. Não tente reduzir, abreviar o tempo de Deus. Não espere que tu saiba mais do que Deus.
O fruto seria liberado em algum momento, muito provavelmente. Eu acredito, inclusive, que seria para o homem e a mulher logo mais, logo adiante. Só não era para aquele momento. Eles não quiseram esperar. Isso leva tempo. Adolescentes, olhem para mim de novo. E hoje eu estou pegando pé dos adolescentes. Né? Esperem. Tu não tem que querer as coisas para ontem. Haverá tempo para tu conquistar as coisas, conseguir as coisas, namorar, casar. Nem tudo é para agora, para o já. Amém? Em quarto lugar, a tentação muitas vezes promete uma bênção antes da hora. E eu vou dizer mais, eu vou um pouquinho além. Muito provavelmente, a tentação é uma bênção, só que fora do contexto. O diabo, a expertise dele é essa. Ele pega algo bom, algo que Deus prometeu, algo que Deus concedeu, algo que Deus criou, e ele perverte isso. Ou ele altera a propriedade daquilo, ou ele antecipa, ou ele dá fora do tempo. Sexo é bom ou não é? Sim ou não, gente? Gente, eu estou preocupado. Vamos tentar de novo. Rebobinando. Gente, sexo é bom ou não é? Sim. Graças a Deus. Por que o diabo quer então que as pessoas tenham isso fora do casamento? Atenção aqui, gente. Deixa o Xande lá com as necessidades dele, tá? Deixa ele lá. Por que o diabo quer que você tenha isso fora do casamento? É uma bênção ou não é? O diabo quer que tu tenha fora das propriedades do casamento. Entendeu? Ou para quem é solteiro, que tu tenha antes do casamento. Muitas tentações são bênção, realmente, mas são fora de hora. Não é o momento em que Deus quer que tu tenha aquilo ali. Entendeu? Em quinto lugar, sempre se pergunte: como está a minha relação com Deus? Sempre se pergunte. Quando a gente participa da ceia, Paulo falando aos Coríntios, em 1 Coríntios 11, do 23 em diante, ele diz assim: portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Por que isso? Tu sempre tem que estar se examinando, porque a queda nunca ou raramente ocorre de uma hora para outra. Ela leva tempo, ela é uma queda lenta, ela é aos poucos. Por isso que tu tem que estar te analisando, porque a tua queda pode já ter começado. Talvez tu vá cair mesmo daqui semanas, meses, mas a tua queda pode já ter começado e tu não está percebendo. Amém? Em sexto lugar, o caminho da tentação grava isso aqui, o caminho da tentação é dúvida, rejeição e autonomia. Dúvida, rejeição e autonomia. Primeiro você vai duvidar da palavra de Deus. Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus. Tu vai pôr em xeque Deus e o que pertence a Deus. Depois disso tu vai rejeitar. Foi o que aconteceu com Eva. É verdade que Deus disse? Primeiro vai haver dúvida. Depois tu rejeita. Certamente vocês não morrerão. É certo que não morrerão. E depois a autonomia. Tu vai agir conforme a tua vontade. Tomou o fruto e comeu. O caminho da queda, o caminho da tentação que conduz à queda é dúvida, rejeição e autonomia. Estabelecer o próprio padrão de certo e errado, sabe? Tu achar que tu é o cara que define o que é certo e o que é errado e não a palavra. Tu querer definir a verdade por si mesmo. E hoje é até slogan da nossa época, né? A verdade relativa. Não, não é. Em sétimo lugar, entenda o seu papel e assuma a sua responsabilidade. Homem, onde você está? Adão, onde você está? E Deus pergunta hoje aqui para vocês: homem, onde você está?
Tu tem que assumir a responsabilidade pela tua casa. Tu tem que assumir o pastoreio da tua casa, a liderança da tua casa. Tu precisa assumir o teu papel na tua casa e te responder. Responda para si mesmo. Em algum aspecto, tu está te escondendo de Deus? Se Deus chegar na tua frente hoje e te questionar, tudo na tua vida está às claras? Está conforme Deus quer? Tu precisa responder isso para ti. Tu está te escondendo de Deus? Em 8º lugar, mesmo nos piores momentos, existe graça divina e um grande conflito. Gênesis 13 é o pior capítulo da Bíblia. É o pior capítulo. Estava tudo bem e de uma hora para outra não está mais. De uma hora para outra a coisa caiu. É desastre, é caos, confusão. A Bíblia mostra para nós, nesse pior capítulo da Bíblia, que Deus é um provedor, que Deus é gracioso, que Deus é bom, que Ele continua cuidando de nós. Mesmo no pior capítulo da Bíblia, a Bíblia mostra para nós Deus estendendo a mão e zelando por nós. Mesmo no pior capítulo da Bíblia, Deus está sendo gracioso. Tu precisa entender, existe uma guerra, existe um conflito, uma guerra constante entre a humanidade e os representantes do mal. Alguns deles até humanos. Tu vai viver nessa bifurcação. Tu vai viver diante de uma decisão entre agir conforme Deus quer ou conforme o que a serpente quer que tu faça. A tua vida se resume a momentos após momentos em que tu tem que tomar essa decisão. Tu vai fazer o que Deus quer, o que Deus manda, o que Deus exige, ou tu vai fazer o que a serpente está te levando a fazer. Em 9º lugar, a maior perda não foi o paraíso, não foi o jardim, foi Deus. A maior perda do ser humano, e em Adão nós perdemos. A gente lamenta, né? Tu olha aquelas fotos, vídeos paradisíacos, coisas lindas, e o jardim devia ser lindo demais, e era. Que pena, né? Sim, que pena, mas essa não foi a pior perda. A pior perda para nós foi Deus. Nós termos nos tornado inimigos de Deus, nós termos perdido acesso a Deus. Graças a Deus pelo segundo Adão que vem e recupera esse acesso, que agora estabelece o caminho, e ele mesmo diz que é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por meio dele que nós acessamos Deus novamente. Glória ao nome de Jesus, porque por meio dele nós estamos acessando Deus, nós temos comunhão com Deus. Nós podemos chegar diante de Deus. Em Adão, nós perdemos o acesso a Deus. Em Jesus, o segundo Adão, nós temos o caminho que leva, que conduz a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Em Adão, nós perdemos o acesso à fonte da juventude. Tá ligado? A árvore da vida. Em Adão, nós perdemos. Tanto que de lá para cá, o homem só foi decaindo, né? De 900 e poucos, 800 e poucos anos, para 200 e poucos, depois 100 e poucos, e agora o máximo é 100 e lá vai pedrada. Quando muito. E o salmista ainda vai dizer que é 70 e quando muito 80, e isso ainda é enfado e canseira. Em Adão a gente perdeu o acesso à árvore da vida, o acesso à fonte da juventude. Tu sabe hoje, né? Muitos buscam isso, a imortalidade. A fonte da juventude, manter-se jovem a vida toda. Quer ser jovem a vida toda? Eu sou jovem ainda, salve, jovem. É Jesus. É Jesus. Em Adão nós perdemos o acesso à fonte da juventude. Foi bloqueado. Em Jesus nós temos a vida eterna. A vida eterna. Vida em abundância. Bendito é o nome de Jesus. Em 10º e último, nós sempre teremos algo pelo qual seremos tentados a nos esconder. Sempre haverá alguma culpa em nós. Por quê? Porque nós ainda pecamos. Nós ainda cometemos pecado. E sempre haverá uma tendência em nós de nos escondermos. Em Jesus, ele assume essa culpa. Jesus vem até nós e ele assume a nossa culpa.
Deus vem até você, Ele resolve a situação, Ele assume a tua e a minha carne e paga a nossa dívida. Um cordeiro foi morto para que a nossa vergonha fosse coberta. O pastor Hernandes Dias Lopes diz assim: assim como Adão e Eva foram vestidos por uma pele de animal, nós devemos nos revestir da justiça de Cristo. E eu quero encerrar com um bônus. Foram 10 aplicações. Eu tenho um bônus. Cara, eu sou muito generoso. Quanto mais você entender a gravidade do que aconteceu naquele jardim, quanto mais tu te der conta, te conscientizar, quanto mais tu ler a Bíblia e entender o pecado, quanto mais tu entender o que aconteceu lá no jardim e o pecado que aconteceu, que surgiu lá, mais tu vai valorizar o que Cristo fez por mim e por você. Quanto mais tu entender a gravidade do pecado, o preço do pecado, a ofensa que é o pecado, mais tu vai valorizar a obra de Cristo. Mais a obra de Cristo terá valor para mim e para ti. Mais nós vamos valorizar Cristo e a obra dele. Cristo é precioso. Cristo é maravilhoso. Por meio dele, nós não estamos no exílio permanentemente. Nós ainda estamos, mas sabemos que tem um prazo de validade. Por causa de Jesus, nós estamos no exílio. Nós estamos fora do jardim, mas sabemos que estamos reconstituindo. A coisa está sendo recuperada. O homem estragou, mas Jesus está recuperando. Bendito é o nome dele. Fique de pé.